hello guys, Coach Esteban 101 speaking over here. Hoje no nosso vídeo estarei conversando com vocês sobre a prática. E um tipo específico de prática que vai te trazer maior resultado quando você aplica ela bem certinho. Por quê? Quando uma pessoa, a maioria das pessoas quando senta para estudar inglês, se ela não tem um direcionamento, se não tem uma instrução lá do que deve fazer lá numa tarefa, num worksheet ou whatever, eles normalmente não fazem ideia o que fazer. E isso é uma coisa que eu recebo muito dos meus coaches quando eles me falam, tipo, Esteban, eu gostaria de estudar 1 hora de inglês ao dia, mas o que eu estudo? E eu sempre pergunto para eles, olha só, pensa que você vai pegar 1 hora. O que nós fizemos hoje na sessão, você pode fazer em 15, 20 minutos e o restante do tempo. Então as pessoas não fazem ideia, eles falam, vou começar a olhar o caderno e assim por diante, vou repetir as palavras, as frases e assim por diante. Isso pode te trazer resultado, mas o que está te trazendo mais é experiência. Entenda no vídeo a seguir como é que isso afeta seu inglês. Se você ainda não está inscrito no canal do Coach Esteban 101, eu convido você a clicar ali em inscrever-se e bater no sininho. Good? Então vamos lá. Ao você saber esse motivo, você terá a aplicabilidade para entender como redirecionar seus esforços na hora da prática do inglês. Logicamente isso é aplicável para qualquer coisa na vida, como o caso do Ben Hogan, que eu vou te falar daqui a pouco, mas eu estou falando do inglês porque é isso que eu faço. E é como, vamos pensar num jogo de baralho. Quando você tem um jogo de baralho, você recebe uma mão. E essa mão você pode receber, ou se vamos dizer que é poker. E no poker, o as, o par de ases, vamos dizer que é a mão que ela vai te colocar bem mais na frente e no início do que as outras pessoas. Se você recebe na sua mão um par de ases e você não faz ideia de como usá-los durante o restante da jogada, de nada serve você ter uma boa mão. Então você pode ter uma metodologia que aplique para aprender inglês muito boa, mas se você não sabe como usá-la ou o que fazer com ela, de nada adianta, porque é como se você tivesse uma mão boa no baralho que você pode simplesmente jogar para o lixo. E a prática que vai fazer com que você consiga usar essa mão do baralho da melhor maneira possível é chamado de deliberate practice, prática deliberada ou prática proposital. Eu trouxe isso para aqui para vocês, que isso traz um exemplo trazido pelo James Clear, escritor do livro Atomic Habits. Ele fala sobre o caso do Ben Hogan. Ben Hogan é, quiçá, um dos maiores golfistas do século XX, 20th century, do século número 20. E ele falava, ou ele tinha masterizado o swing do golfe. E quando as pessoas perguntavam para ele como que ele tinha feito, ele falava, olha, eu dedicava muito tempo à prática. Só que a prática não era simplesmente ir lá e bater a bola. Não, ele sempre colocava um certo propósito em cada uma das práticas que ele estava fazendo. Então, se ele estava batendo, ele, por exemplo, pensava, nessa prática de hoje eu vou focar na resistência do vento com relação ao quando eu bato a bola. Então Ben Hogan, ele batia a bola e ele estava sempre checando como é que com relação às condições climáticas, como é que isso afetava o desempenho da bola. Ou nesse caso eu vou ver se eu mexo no meu tornozelo um pouquinho para a direita, o que vai acontecer, ou se a minha mão faz mais pressão no taco do golfe, o que vai acontecer e assim por diante. Então ele criou uma prática deliberada, cada prática com um propósito muito contundente. É bem diferente de qualquer golfista que ele simplesmente vai batendo a bola, vai bate de qualquer jeito achando que ele está melhorando o seu performance. Isso acontece no inglês também. Quando você simplesmente começa a praticar e falar as palavras que você já sabe, ou aprender um monte de palavras que você pode simplesmente não usar e você acreditar que está tendo resultado e realmente não acontece assim. Então, o deliberate practice é um tipo de prática sistemática e proposital. Ou seja, ela é bem específica. É bem diferente da prática comum, a prática simples, que ela é repetição sem sentido. Ou seja, repetir. Alright? E existem muitas metodologias que elas pedem te repetir e continuar repetindo e simplesmente continuar ficando ali
Isso pode te ajudar até certo ponto, mas chega um ponto onde a tua performance ela não vai aumentar. O teu progresso ele vai estagnar justamente porque a sua vida não é uma simples repetição, você deve ter essa adaptação da sua performance. Isso é que a prática, o Deliberate Practice, faz. Porque justamente ela está ali, o Deliberate Practice está ali para melhorar a sua performance. Presta muita atenção, a sua performance. E como ela é uma prática proposital, isso faz com que o seu maior desafio ao ser praticada seja o foco, manter o foco na prática. Por quê? Depois de certo tempo de você estar repetindo uma atividade ou de estar praticando qualquer coisa, seu cérebro ele tende a trazer isso ou virar isso um hábito automático. Pensa quando você aprendeu a dirigir e no momento que você pegou um carro pela primeira vez e a pessoa que estava ali te ensinando, ou a primeira vez que você pegou o carro sozinho, você disse tipo, agora vou engatar a segunda marcha. Você pensou em fazer isso, você estava 100% focado em colocar a segunda marcha e depois estava 100% focado em engatar também a terceira marcha, depois com a quarta marcha assim por diante. E a mesma coisa quando você queria frear, então você estava focado em frear, porque era uma prática que era nova para você. E o seu foco estava 100% nesse momento, em frear, colocar as mãos no guidão, colocar a primeira, segunda, terceira, assim, whatever, assim por diante. Só que hoje em dia, depois de 2, 3 anos de prática, para você virar uma prática automática, tanto ao ponto que as pessoas, quando elas acreditam que está tão automático, que elas pegam seu telefone enquanto estão dirigindo. Não faça isso, tá? É segurança, não faça isso por segurança. Mas tem pessoas que fazem porque o hábito do corpo é tão automático que ele não precisa mais pensar nem se focar para o ato de dirigir. E no inglês sucede ou acontece igual. Pensa, por exemplo, a frase, normalmente as escolas ou no início, eles vão te ensinar a frase I am Esteban ou I am happy, tá? O verbo to be, ele é um dos comuns que começa todo mundo ensinando. E não está errado, é bem bacana. Mas isso que faz que a pessoa acredite que o I am vai junto com tudo. E eu já peguei muito exemplo de pessoas quando eu falava tipo, como é que você diz eu trabalho? E aí a pessoa já na hora fala I am work. Aconteceu com você? Se aconteceu com você ou se você ou já conhece alguém que aconteceu com ela, é justamente porque o seu corpo está trabalhando da mesma maneira. A pessoa aprendeu no conceito que eu está atrelhado ao I am, mas não aprendeu a diferença do to be com as outras ações. Então, não sabe que quando você diz I am work, você diz eu sou trabalho. Eu sou trabalho. E você deve dizer ou eu estou trabalhando, que é I am working, ou você diz I work, que é eu trabalho. Então, ou eu trabalho, que é I work, ou I am working, que eu estou trabalhando. Então, essas são coisas que acontecem no seu automático. E o Deliberate Practice está ali para combater justamente isso, lutar contra isso, porque seu foco vai muito na prática. Então, concentração e conscientização. Eu falo muito sobre conscientização. E, gente, é porque você pode pegar e praticar durante 3 minutos conscientemente e vai fazer bem mais do que praticar 1 hora inconscientemente, onde você acha que está aprendendo alguma coisa. Então, existe um perigo de você sempre estar praticando do mesmo jeito, sempre estar praticando a mesma coisa, e é que o progresso se torna assumido. O que é esse negócio, gente? Olha só, o progresso se torna assumido, ou seja, seu corpo começa a assumir que como você está praticando recorrente a mesma coisa, você está progredindo. E isso é uma grande falácia. O que você está tendo? Você está adquirindo experiência, mas não está progredindo porque você não está procurando ir além, não está procurando nada a mais. O que você está realmente fazendo é reforçando os seus velhos hábitos de estudo. Ou seja, que se você pegou lá e sempre faz os mesmos tipos de frases, os mesmos tipos de práticas, você estará praticamente só reforçando o mesmo conteúdo e não estará progredindo porque você não está indo além. E isso é uma das coisas que faz com que o Deliberate Practice tenha tanto resultado, porque ele está sempre puxando você, ou ele está instigando você a procurar fora, fazer uma coisa com um propósito diferente a cada vez que você pratica. Eu já vi isso muitas vezes em algumas metodologias que elas ensinam, e isso é uma opinião pessoal, gente, tá? Quando falam, tipo, aprenda 10 palavras por dia e você vai ser fluente em inglês. Eventualmente, as palavras mais usuais ou mais comuns da língua, porque você normalmente usa
3.000 palavras da língua, talvez 3.000, no máximo assim, e no início você precisa ter 500 palavras, então significaria que depois de 50 dias você já estaria fluente, só que você estaria aprendendo palavras soltas e ela tem que estar muito atrelhada a essa prática. Agora, depois de você repetir esse exercício tanto tempo, como a questão de dirigir, você não estará mais progredindo no seu inglês, você está simplesmente aumentando ou reforçando a sua capacidade de memorizar palavras. E você não quer memorizar palavras, você quer se comunicar em inglês, entendeu? Porque você não está simplesmente dizendo, tipo, olha só, você fala inglês? Sim, eu falo, eu já conheço 4.573 palavras, ou seja, estou top, estou voando, porque eu já conheço 4.573 palavras. Tá, mas você sabe usá-las? Olha, já é diferente, você perguntou, e eu simplesmente memorizei 10 palavras por dia. Então, eis a diferença. Prática proposital. E você sempre está procurando fazer algo diferente para sair desse ciclo de experiências e entrar no ciclo do progresso. E essa melhoria, o progresso, requer um passo a passo. E eu vou te dar um passo a passo simples do que pode te ajudar a melhorar essa prática do inglês. O primeiro passo é quebrar o processo em várias partes. Você vai quebrar em várias partes, em chunks. Então, por exemplo, o Coach Statement, eu pessoalmente faço assim, eu quebro assim por tempos. Presente, passado, futuro. E depois vou acrescentando algumas outras palavras que elas permitem a pessoa se comunicar. Só que dentro de cada uma delas existe um propósito totalmente diferente. Existem 3 ou 4 propósitos totalmente diferentes no presente, no passado, no futuro e assim por diante. Por quê? Porque a pessoa sempre está fazendo de uma maneira diferente a prática. Então esse é o primeiro passo. Você quebra em diferentes partes. Passo número 2 é, ao longo desse progresso ou esse processo, você vai identificar as suas fraquezas. E se você não sabe identificar as suas fraquezas, existe um dos vídeos lá no meu canal do YouTube onde você pode fazer. Aliás, se você está curtindo o conteúdo e não está inscrito ainda no canal do YouTube, coloca ali inscrever-se, que aí você pode assistir esse vídeo. Como identificar suas fraquezas em inglês. Então, passo número 2, identifique as suas fraquezas. Para que ele esteja junto com o passo número 3, que é você criar ou aplicar novas estratégias de aprendizado para cada sessão. Ou seja, você identifica uma fraqueza e você foi lá e lutou contra ela. Ou seja, você combateu essa fraqueza. Se a sua fraqueza foi o listening nessa prática, você já sabe que o que você deve focar é o listening e você vai dizer, agora eu vou criar uma estratégia nova para o listening, porque a minha estratégia antiga não está funcionando, não. Isso nos leva ao quarto passo e último, são 4 passos, é muito simples, de você simplesmente pegar tudo isso e colocar junto. Ou seja, é integrar todas as coisas num processo completo, ou seja, cria um processo integral, porque você pegou a sua estratégia que você fez para o present, para o past, para o future, e você juntou, ou você criou a estratégia do listening, você juntou com a sua estratégia do reading, do writing, do speaking, e isso vai criar a sua fluência, a única fluência que você pode criar, porque eu posso te dar o passo a passo, mas a fluência é sua, é única, você cria uma única fluência para você. 4 passos muito simples. Quebre em várias sessões, quebre o processo em vários chunks. Depois disso, você identifique as suas fraquezas. Passo número 2, identifique as suas fraquezas. Passo número 3, crie estratégias novas para cada fraqueza, ou para cada sessão do aprendizado. E passo número 4, coloque tudo junto no mesmo pote para você conseguir misturar e deixar sua fluência bonita ou fluência gostosa que nem uma sopa, gente. Só para o inverno, tá? Porque no verão não é tão legal. E você vai me dizer, tipo, talvez eu já faço isso na prática simples, né? Na prática normal, recorrente, de repetir e repetir e repetir. E a maior diferença entre a prática comum e o deliberate practice, ou a prática proposital, é uma palavra só. E essa palavra é feedback. Presta muita atenção, feedback. Existem diversos tipos de feedback, mas quando você começa a criar deliberate practice, você começa a praticar a prática proposital, valga a redundância, você estará criando métodos onde você está
revendo ou enxergando a sua performance o tempo todo. Você está desenvolvendo a sua performance o tempo todo, não simplesmente está ficando na mesma linha. Você fez um teste nessa linha aqui, depois você fez para essa linha aqui, gostou mais dessa aqui até aqui, depois foi para outra. É você estar conhecendo e sempre estar fazendo feedback do processo. E existem milhares de técnicas para você fazer feedback. Hoje eu vou te falar de duas muito simples. A primeira técnica do feedback é a medição. Você mensurar alguma coisa. Porque normalmente as coisas que você mensura são as coisas que você melhora. Se você já foi numa piscina, você já brincou com seus amigos, irmãos, primos ou whatever, até, vamos segurar a respiração durante 10 segundos, aí você, quem que segura mais tempo? 10, 15, 30, whatever. Isso é uma medição de tempo. Então você está medindo o seu progresso. Se numa vez você 10 segundos e depois na seguinte você fez 12, significa que você melhorou em 2 segundos. Isso aplica com a corrida. Você correu 10 km, depois correu 15, significa que você melhorou 5 km. Então a sua medida de melhoria é a medição. No inglês, isso pode ser visto, por exemplo, com a capacidade do listening. Quantas palavras você compreendeu ou quantas palavras você consegue usar no geral, do dia a dia. Ou até o número de minutos que você consegue manter uma conversa. Se você manteve uma conversa com o nativo lá, que é vizinho seu, durante 2 minutos e um mês depois você conseguiu manter uma conversa de 5 minutos, isso é um progresso, você progrediu 3 minutos, então você mede esse progresso. E é só desta maneira que nós temos uma prova de que estamos melhorando. Existe uma prova contundente que você está melhorando. E a segunda técnica do feedback que você pode e deve usar é o coaching. O coaching é ter uma pessoa que está te ajudando, está te guiando durante o processo, desenvolvendo o seu maior potencial. E como é que ele faz isso? Dando algumas técnicas simples, de simples utilização para você criar estratégias novas ou conseguir enxergar estratégias que talvez não estava conseguindo enxergar para melhorar seu aprendizado. Isso é que normalmente eu faço com meus coaches. De sempre estar procurando, você adapta a pessoa, você diz, olha só, essa pessoa ela precisa estudar mais a parte da escrita. Por quê? Porque ela gosta de ler e desenvolvendo a escrita ela conseguirá lembrar mais facilmente as palavras. Então essa pessoa cria uma estratégia de writing para ela conseguir melhorar e aprimorar seu inglês a cada dia. E também faz com que a pessoa se ajude a autorresponsabilizar-se do seu processo de aprendizado. Porque tem alguém que está tecnicamente cobrando, ela adquire um compromisso com o seu coach para fazer com que ela melhore ou aprimore seu inglês, que isso que o Coach Statement 101 faz normalmente. Daí que eu te falo que o Deliberate Practice é uma atividade que pode não ser a atividade mais confortável e mais top de fazer, porque ela requer muito esforço e concentração, porém ela despertará o melhor que há em você para você conseguir se tornar um aprendiz único e ter o resultado que você almeja. Então chega de você ter experiências e é o momento de você começar a ter progresso no seu inglês. Good guys? Você conheceu sobre Deliberate Practice? 4 passos para realizá-lo, que são o fato de você quebrar o que você quer aprender o processo em várias sessões, em vários chunks, depois identificar suas fraquezas para criar uma estratégia para trabalhar essas fraquezas e depois juntar tudo numa sopa bonitinha que você tomará no inverno. Good guys? That's it for today. Se você curtiu esse conteúdo e ainda não está inscrito no canal do YouTube do Coach Statement 101, coloca ali inscrever-se e dá um like, deixa um comentário, porque não eu vou estar respondendo pessoalmente cada um deles. I'll see you in the next video. Vejo vocês mais um vídeo semana que vem and bye bye bye.